mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: Jesus chorou. Divisa: o sangue tem poder. Pensamento: vestes brancas e compridas. Livro de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21, que nos diz assim a santa palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito, no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para que nós venhamos a ter uma compreensão da profundidade do tema dessa mensagem de hoje, em João capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Marcos capítulo 16, versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestida de uma roupa comprida e branca. Ao toque de 5 segundos, Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Se prepare, porque o maná é forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus nos amou. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, nós temos observado e entendido que Jesus chora quando uma vida não quer mais o plano da salvação. Quando uma vida se desvia para seu bel prazer. Quando uma vida vira as costas para o único plano da salvação, que é em Cristo Jesus. Mas as misericórdias do Senhor são tão tremendas, profundas, que Deus, mesmo sabendo disso, ainda permite Jesus ir bater a porta. Assim como na igreja de Laodiceia, colocaram Jesus para fora, mas Jesus continuou batendo a porta. A Bíblia nos mostra que Jesus, tão somente, ele chora porque quando vai ao sepulcro, Lázaro já estava morto, e já tinha se passado de 3 dias para lá.
e já se cheirava mal. E quando Jesus vê a multidão chorando, Jesus se emociona e chora também, ao ver todos chorar. Mas o que acontece? Quando não tinha chegado ainda a hora de Lázaro, Jesus vai e o ressuscita. E o chama pelo nome. Glórias a Deus. Se Jesus chamasse, morto vem para fora, todos os mortos que estavam no sepulcro iam ressuscitar. Mas o propósito da ressurreição, para aquele tempo, para aquela hora, só estava para Lázaro. E por isso, Jesus o chama pelo nome. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Para que venhamos até uma compreensão. Quando Deus diz para um de seus profetas no Antigo Testamento que vês, e ele diz, vejo vale de ossos secos. Deus disse assim para o seu profeta, profetiza. E esses vales de ossos secos ressuscitará. No entendimento da lógica, se fosse para um só ressuscitar, Deus chamaria pelo nome. Mas como era vários, a palavra tinha que se abranger, dizendo, profetiza e eles ressuscitarão. Glórias a Deus. Não entendeu não? Você vai entender daqui a pouco. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, a Bíblia diz que Deus envia seu Filho ao mundo, para que assim nós venhamos a ter a vida eterna, para assim que nós venhamos a ter a compreensão das Escrituras. O primeiro versículo já diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem a vida eterna aceitando Jesus, só tem a vida eterna acreditando nas Escrituras, só tem a vida eterna se entregando para o Criador, só tem a vida eterna aquele que persevera até o fim, só tem a vida eterna aquele que crê de todo o coração. Até quando farei Jesus chorar? Porque Ele quer te ressuscitar, Ele quer te salvar, Ele quer te levar aos céus, Ele não quer que a tua alma se perca no inferno. Mas irmão, não tenho força, então vá para a divisa, clame o sangue de Jesus, clame o nome de Jesus, porque o nome e o sangue de Jesus ainda tem poder. Glórias a Deus. Tu só receberás vestes brancas e compridas se perseverares até o fim. Se não perseverares até o fim, nunca herdareis o reino dos céus. O inferno muitos vão até herdar, mas os céus são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Devemos analisar as Escrituras para que você venha entender e saber o que é que Deus ainda quer contigo. O versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, através dEle e para Ele. Mas Jesus falou uma frase, e complementando com outra frase, Ele disse assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Desde o teu 0 ano de idade até hoje, o que tu tens examinado? O que tu tens visto, ouvido e entendido? Muitos examinam o filme, a novela, o desenho, a bebedice, a prostituição, a feitiçaria,
e outras coisas que levam o homem à degradação e a perder a salvação. Mas eles não analisam as Escrituras. O dia é 24 horas. E nesse 24 horas do dia, que se chama dia e noite, qual é a tua ocupação? Deus deu duas ocupações ao ser humano: trabalhar e construir família, e ler a Bíblia e ser espiritual para morar no céu. Mas essa ocupação, ela está sendo pervertida com o mundanismo, que não traz salvação, só perdição. E Jesus tem chorado, porque muitos têm se perdido, muitos têm ido ao inferno, porque a Bíblia diz: feliz a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Espírito de Deus fica triste quando uma alma se perde e vai ao inferno. Ou você acha que Deus lança com prazer a alma do ser humano ao inferno? De jeito nenhum. Porque senão ele não enviava Jesus. Clame o nome, o sangue de Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Este mundo é ilusão e fantasia. O que a TV apresenta, o que o jornal apresenta, o que o entretenimento mostra é passageiro, mas a vida eterna está na mão de Deus. O tempo da vida, da nossa vida, nesta vida é muito pouco. Daqui a pouquinho podemos estar sendo empacotados, batendo as botas, partindo desta vida para outra. O ser humano hoje está aqui e amanhã pode estar do outro lado da vida. O versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não quer o nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Você quer ver o que você é? Faça uma pesquisa sobre um corpo em decomposição. Corpo humano, não do animal, não. As ciências humanas hoje liberam essas pesquisas, tudo quanto é canto. É livro, jornal, revista, internet, vídeo e até no áudio. Veja do início até o final o estudo do corpo humano. Mapeie o corpo humano. E você vai ver que nós somos pó e cinza. E a Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. E ainda vai mais profundo. Deus vai requerer conta de todo o ser humano. Essa estadia de vida aqui na terra há de prestar conta diante de Deus. Hoje estamos aqui. Amanhã podemos estar do outro lado da vida, daqui a pouco. Uns morrem de infarto, outros morrem de atropelamento, outros morrem de susto. A morte são várias desculpas, mas a salvação só existe uma, que é aceitar Jesus, crer no Evangelho e esperar o recolhimento do Criador. E se for hoje, como que será? Se eu partir hoje, se você partir hoje, os parentes vão ao enterro para nos enterrar. E do outro lado da vida, enquanto o funk, o pagode e o samba continuam aqui, o gospel, a música evangélica continua. Os que partiram, há um juízo a prestar conta. Hebreus 9, 27.
Aos homens está ordenado morrer uma vez só, e viu depois disso o juízo. Um certo rico morreu, deixou tudo para trás, e quando abre os olhos, enxerga que está no inferno. Livro de Lucas, capítulo 16. Nas minhas conjecturas de pensamento, como um livre pensador, a família já não estava nem mais aí para ele. Com certeza, no meu pensamento, conjectura, pensamento meu, irmãos, gente, miserável morreu, pelo menos deixou alguma coisa. Toca o funk, o pagode e o samba aí. Vamos curtir! Enquanto a festa estava rolando aqui na terra, o que morreu estava lá no mundo dos mortos, no inferno, gritando. E detalhe, a Bíblia ainda mostra no livro de Lucas, capítulo 16, que ele teve a oportunidade de salvação. Todos nessa vida têm oportunidade de salvação, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Jesus vir à terra, havia profeta, havia pregadores. Quando não tinha quem pregar, Deus levantava a jumenta, levantava o vento, levantava os animais ali, até anjo vinha para poder apregoar, anunciar as boas novas de salvação. Existe uns heréticos, uns falsificadores da palavra que andam por aí e diz que anjo não prega. Só se for na Bíblia canônica satânica deles, porque no evangelho genuíno e verdadeiro, os anjos já estiveram aqui já pregoando, anunciando e bendizendo as boas novas, e vai retornar de novo para pregoar o evangelho eterno. Por isso que você tem que ter conhecimento das Escrituras. Glórias a Deus. Quando não tinha quem pregar, a jumenta pregou. Mas aqui a Bíblia Sagrada nos mostra e afirma em seu contexto literário que Jesus chorou. Mas quando ele chora por uma vida, você pode ter certeza que a vitória virá. Não havia chegado a hora de Lázaro morrer, e Jesus tirou ele do sepulcro, e todos se alegraram. O versículo 19 do capítulo 3 de João diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Muitos amam mais as trevas do que a luz. Repara agora os tempos atuais. Muitos preferem se distrair no entretenimento mundano, numa novela mundana, num filme mundano, num jornal mundano, num desenho mundano e nos jogos imorais mundanos, tanto infantil como adulto. Mas não gasta tempo ou ganha tempo com a palavra de Deus. Eles perdem tempo com o mundanismo, mas com a palavra de Deus eles não perdem tempo. Eles ensinam direitinho o capítulo e o versículo do entretenimento. Bate de porta em porta, batendo a perna. Olha, a novela de ontem, o capítulo foi esse. O versículo de amanhã, que é a cena dos próximos capítulos, vai ser assim, assim. Explica direitinho. Mas por que não bate de porta em porta, ensinando o evangelho, dizendo: olha, se Jesus não veio hoje, vem amanhã. Se não vem amanhã, ele já está vindo aí. E se ele tardar a vir, o importante é estar salvo em Cristo Jesus. O sorriso estampa para espalhar o entretenimento, bater de porta em porta ou falar com as pessoas. Mas as tristezas nos rostos espanta quando é para pregar o evangelho. O semblante cai, que nada. Isso é fanatismo. Não precisamos disso. Ainda diz que é fanatismo ainda. Vai fanatizar. Por isso devemos vigiar, porque tudo tem um peso na balança diante de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou.
Isaías capítulo 57, versículo 4, se não me falha a memória, do que tem feito o vosso passatempo. E Apocalipse capítulo 20, ou Apocalipse capítulo 11, que diz, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Se Jesus chora, é porque alguém se perdeu. Mas se ele ainda continua chorando, é porque ainda há esperança de salvação. Ele quer te dar vitória. Clama o nome e o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Só vai vestir vestes brancas e compridas quem perseverou até o fim. Quem não perseverou até o fim não vai se salvar. Vai vestir vestes curtas lá no inferno. Vai tudo para lá. Vestes curta, queimada e destruída. Porque em Salmos capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O versículo 20 e o 21 diz assim, para fazermos o fechamento: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Porque são feitas em Deus. Você está fazendo a tua obra em quem? É em Deus ou é em Satanás? Você está trabalhando para quem? É para o diabo ou é para Jesus? Porque os que trabalham para o diabo vivem para destruir a vida do próximo. Mas os que trabalham para Jesus vivem para transformar, construir e mostrar o caminho da verdade em Cristo Jesus. Adore com louvor. Persevere até o fim. Leia a Bíblia, ore e persevere até o fim. Bote louvores na tua casa. Se na ordem dos valores diz que Deus habita entre os louvores, quem habita entre música mundana é Satanás e os demônios. Por isso a sua casa tem que ser uma habitação de louvor. Tem que adorar a Deus 24 horas por dia. O salmista falou assim: 7 vezes por dia eu te louvo, Senhor. Te louvo de manhã, te louvo de tarde, te louvo de noite, te louvo de madrugada. Todo dia eu estou louvando. Glórias a Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. 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 Jesus e o Espírito Santo, porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 concordam num. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, e ali aceite a Jesus, congregue ali e se prepare, ou esteja preparado para subir agora no arrebatamento da igreja, porque a palavra de Deus não falhará. Jesus prometeu e vai voltar para buscar o seu povo. Glórias a Deus. Essas são as palavras de hoje. Por isso medite, guarde no seu coração, persevere até o fim, leia as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada, leia do Gênesis até o Apocalipse. Leia a Bíblia, leia o Evangelho Eterno, leia a Palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você pode reparar que todas as vezes aqui nós sempre falamos: leia a Palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia o Evangelho Eterno, que na conexão do seu contexto literário são as palavras vivas de Deus. Isso aqui, ó, Bíblia purinha, sem mistura. Leia ela e você vai andar no caminho
da luz. Glórias a Deus. Jesus quer ficar alegre. Aceite a Jesus hoje. Levante a tua mão, aceite a Jesus. Cante louvores todos os dias, que não é fanatismo. Não é fanatismo. Cante louvores. Leia a Bíblia. Ore. Se separe do mundanismo. E esteja pronto para subir junto conosco para o reino dos céus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito Santo é meu consolador, por que temer o mal? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois os seus anjos me garantem a guarnição. Por isso, procure uma igreja e aceite a Cristo, que você vai ver que não é em vão. Que Deus vos abençoe.